15 de setembro de 2021, 19h35. A aula agora é com o professor Ramon, na área de logística. Ok. Boa noite, Eliana e Eduardo, não é isso que está aí presente? Boa noite, professor. Sejam bem-vindas. Então vamos começar então. Eu tenho duas maneiras de fazer aula hoje. Nós poderíamos fazer eu lendo algumas coisas aqui para vocês. Só que só tem vocês duas. Eu posso também usar o Kahoot, porque ali eu fiz algumas perguntas e com as perguntas lá do Kahoot nós podemos ir debatendo cada uma. Ou vocês, o que vocês acham de fazer uma pequena apresentação primeiro, depois ir para o Kahoot ou ir direto para o Kahoot? Eduarda e Eliana. A internet está caindo. Fala alguma coisa? Eu solicitei aqui, sugeri de repente aqui diretamente para o Kahoot, aquela plataforma de perguntas, e lá com as perguntas a gente vai debatendo cada uma delas e aí vou ministrando a aula. Se vocês acharem melhor assim, ou posso estar passando os slides, o que é que vocês acham? Pode ser. Pode ir, Kahoot. Espera a Adriana responder para ver. Pode ser, professor. Vou compartilhar minha tela aqui então. Ele escolou ela. Então, isso aí, eu já falei isso 3 vezes, eu vou, você já tocaram na menina, isso aqui é a minha menina, tudo, né? Cozinha nas 3 e... Compartilhei minha tela aqui. Agora está aí a senha para vocês entrarem. Sim, professor. O mesmo sistema, né? Tem que ir lá no Google, né? Isso, Google, vai lá, bota Kahoot, aí vai ter uma página, vai aparecer Intergame ou PIN, aí você clica lá, vai digitar essa senha aí. Tá bom. Branca, tira esse cabelo aí também branca, ó, filha bonitinha. Não confia por aí, a parte só da parte. Pois é, ela é muito diferente. Essa coisa tá muito ruim, tudo manjando, comigo, eu sei. Conseguiu, Eliana? A internet tá lenta. A internet tá lenta demais. Certo. Só mais um segundo. Eduardo entrou e saiu. Caiu, não foi, Eduardo? O meu tá dando conexão perdida, acho que é a internet. Aí voltou novamente.
O senhor pode repetir a senha para mim, por favor? Que tá atada, só que eu não estou em casa, não. 713 713 481 481. Pronto, vamos começar então, né? Aí com as perguntas aparecendo, vocês vão respondendo, a gente dá uma pausa para ir tirando algumas dúvidas. Tá bom. Bora começar então. O transporte são os movimentos de produtos ou pessoas de um ponto de origem até um destino final, verdadeiro ou falso? Muito bem, vocês. É verdadeiro, né? Então, o que vem a ser o transporte, né? É o movimento, seja de produtos ou de pessoas, de um ponto de origem, né? Tem que partir de algum lugar até o local que foi programado. Então, transporte é isso. Isso aí está muito claro para vocês, né? Pode ser tanto de produtos ou de pessoas. Uhum. Próxima. São 4 os modos de transporte de cargas: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Falso. Tá faltando um. Deixa eu só ir lá na sala para poder adicionar. Vocês sabem qual é o que está faltando? Sim, qual? Ó, temos o rodoviário, ferroviário ok, aquaviário ok, aéreo, está faltando dutoviário. É um tipo de transporte. É dutoviário, por dutos. Boa noite, Antônio. Boa noite, professor. A gente começou aqui pelo Kahoot, que tem as perguntas que eu preparei, e aí aqui a gente vai tirando as dúvidas. Certo? Ok. Você não está participando, mas você fica aí ligado aí com as perguntas e as respostas que a gente vai debatendo aqui ao longo das perguntas. Beleza. Então, nessa segunda pergunta aqui, a afirmação era: são 4 os modos de transporte de cargas: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Então, a resposta é falsa, né? Porque está faltando um, que é o dutoviário. O dutoviário também é um tipo de transporte. A gente viu na primeira pergunta, para quem está chegando aí, que transporte é nada mais movimentação de cargas ou de pessoas, né? De um ponto de origem até o destino final. Isso é chamado de transporte. Vamos para a próxima pergunta. O transporte de cargas é um componente principal dos sistemas logísticos das empresas. Verdadeiro, né? Então, o transporte de carga dentro do sistema logístico é o componente principal. É a questão de movimentar, né? Eliana e Eduarda, o que é que vocês acham de a gente reiniciar para as 2 pessoas que entraram participar também? Pode ser, professor. Pode ser. Então, eu vou voltar aqui para que eles participem, tá bom aí? Tá certo, professor. Deixa eu ver o que eu faço. Está estacionado. Aqui na frente não pode. Mas no não serve. Ou agora o piloto tudo que eu lá com ele.
Estou fechando aqui para que nós possamos reiniciar de novo. Aí surgiu a nova senha aí para vocês. Sim, professor. É 601, Se eu puder 81. repetir de novo. 601, 601, 8168. 8168. O personagem de 29 anos, Ernesto, Luciano Medalha, 15 história, chegou a 7 anos. Liga também para o departamento inicial da IPT. Jovem foi socorrido. Falta só o Antônio agora. João Batista trabalha no centro esportivo. Professor, como é que faz aqui? Que eu não estou conseguindo. Eu não sei nem como é que faz mexer com isso aí, não. Pronto, você vai no Google, vai digitar Kahoot, K-A-H, 2 O e um T. Aí apareceu algumas páginas para você aí. Aí tem uma página aí que vai estar mais ou menos assim, Entergame, Enterpin. Você clica nessa página. Play Game, alguma coisa assim. Aí vai aparecer para você digitar uma senha. A senha é essa aqui, ó, 601 8168. Conseguiu? Professor, para continuar a aula aí, porque deu pau aqui na minha internet aqui. Pode continuar aí fazendo favor, porque depois eu beleza. tento aqui. Tá bom. Eduarda saiu aqui. Está com algum problema com sua internet? Ou a Eduarda entrou Minha novamente? internet está um pouco lenta, professor. Tá. Então, bora começar e Antônio ele vai acompanhando. O transporte são os movimentos de produtos ou pessoas de um ponto de origem até um destino final. Essa aqui a gente já viu a primeira, né? Estou repetindo aqui esse conceito, que fique claro para vocês que transporte é isso, né? É a movimentação de produtos ou pessoas de um ponto de origem, da onde ele está ali, para um destino final, aquilo que a gente programa. Segunda pergunta, são 4 os modos de transporte de cargas: rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. Então é falso, né? São 5 os modos de transporte. Vamos repetir novamente. É o rodoviário, é o ferroviário, o aquaviário e o aéreo. E está faltando um que é o dutoviário. Sistema de dutos. Sabe quem usa muito aqui na Bahia? É a Bahia Gás. Já viu aqueles dutos? Quem já viu aí? Eu Todo já mundo vi. aqui da... Pronto. Ali é um tipo de transporte, né? Ali está transportando um produto ali dentro. E lá no Rio Grande do Sul existe o transporte através do modal dutoviário, de dutos que levam suco de laranja através dessas tubulações e vinho, né, para a Argentina.
de maneira bem eficiente. Próxima. O transporte de cargas é um componente principal do sistema logístico das empresas. Perfeito, né? Então, quando se falar qual é o componente principal do sistema logístico, o que que vocês vão falar? O transporte. Seu transporte de cargas, né? Próxima. Na matriz brasileira de transporte, o modal ferroviário é o principal utilizado. É falso. Então vocês acham aí que vocês acham que o ferroviário é o mais utilizado aqui no Brasil? Ferrovias de Eu trem? não acho, não. Qual é o mais utilizado então? Quem pode dizer? Rodoviário. O rodoviário, professor. Exatamente. Todo lugar que a gente for, a gente vai ver o rodoviário, né, rodando para cima e para baixo, não é isso? Sim. Seria uma boa prática se o ferroviário realmente funcionasse aqui no Brasil, mas infelizmente ele não funciona como deveria, né? O ferroviário. Seria muito mais rápido, né? E eficiente. Imagine se tivesse um metrô passando por todas as cidades, né? Seria muito eficiente. Nem precisaria de carro, né? Pela eficiência, velocidade, mas enfim. Mas na nossa realidade, o modal que é mais utilizado é o rodoviário. O transporte rodoviário é utilizado através de trem por trilhos. Falso, né? Ai, tô errando demais hoje. Já pensou um rodoviário no trilho do trem? Então, o transporte rodoviário não é pelos trilhos, né? Seria o qual pelos trilhos? Qual modal? Ferroviário. Ferroviário. Professor, Opa, eu tô errando porque eu não tô entendendo direito a pergunta. tranquilo. Mas pelo menos tem que entender o conceito, né? O conceito tá conseguindo entender. Uhum. Beleza. O transporte dutoviário é um movimento de fluidos e gases por tubulações. Fluidos e gases por tubulações. Verdadeiro ou falso? Olha aí, vocês agora arrebentaram aí, né? Então, dutoviário é um movimento de fluidos ou gases, né, por tubulações. Quando lembrar aquelas tubulações, já sabe que ali é um tipo de transporte de dutos, através de dutoviários. O transporte fluvial é feito em rios. Muito bem, né? Verdadeiro, né? Então, fluvial é nos rios, né? Através de algumas embarcações em água doce, que ainda acontece muito, né? Principalmente na região norte, né? Em Belém, onde Elcio está aí agora. Elcio está lá, Belém, Manaus, Amazonas, né? O transporte lacustre é feito no mar.
falso, né? Errado. Alguém sabe o que é transporte lacustre? Eu nunca ouvi falar. Eu não sei. Nem eu. Eu só chutei, porque mar é marítimo. É feito no Rio. No Rio, Feito no né? Rio. Muito bem. Então, em vez de ser no mar, a resposta seria o quê? No rio, certo? Então, quando você vê falar de transporte lacustre, já sabe que é um transporte realizado no rio, ok? No Rio. O transporte multimodal é uma combinação entre vários modos de transporte. Cadê? Show de bola aí vocês, viu? Exatamente, né? Vamos só pegar a palavra aqui, o conceito. Quando se fala modal, a gente sabe que é transporte, né? E quando fala multimodal, o que é que vem à mente de vocês? Vários transportes juntos, né? Ou Exato. combinação. Muito bem. Multi tem o significado de muitos, né? Mais de um. Então é uma combinação. Por exemplo, eu quero trazer uma carga de São Paulo. Eu posso trazer essa carga no avião, só que o avião ela não vai chegar até minha casa, não é isso? Não tem como, né? Então, para essa carga chegar em minha casa, depende de outro tipo de modal, não é verdade? Porque a carga vai do avião de São Paulo vai até o aeroporto. Aí do aeroporto para chegar na minha casa, qual outro tipo de transporte eu preciso? Rodoviário. Exatamente. Tá vendo aí as ligações de um para outro, né? E às vezes pode ser combinações de três, né? Às vezes a carga vem de navio, para no porto tal, de outro estado, do outro estado já pega um avião para cá, para aqui para a Bahia, da Bahia, aí vem de rodoviário. Então pode ser combinações de vários modais. Vocês estão indo muito bem aí. Através do modal rodoviário, chegamos a vários pontos da cidade, do estado e do país, chamado porta a porta. Perfeito, né? Então, o rodoviário é que faz com que nós possamos chegar em vários pontos da cidade. Né? Ou seja, através do aquático, do marítimo, a gente não poderia chegar. Do aéreo também não, que ele só tem as possibilidades de pousar em determinados locais. O ferroviário também não. Então, o rodoviário que tem essa sensação de ir porta a porta, né? Por isso que ele é o mais utilizado aqui em nosso país. Tá claro aí para vocês, né? Sim, professor. A cabotagem é a navegação entre portos de diferentes países. Nem entendi essa pergunta, professor. A cabotagem é a navegação entre portos de diferentes países. É falso, né? É errado. Primeiro a gente tem que saber o que é cabotagem. Você sabe o que é cabotagem? Não. É navegação Eu, entre na dentro verdade, do país, de porto a porto. Isso. É uma navegação que acontece, né? A gente já sabe que Ué? a navegação já tem a sensação que tipo de modal é? É marítimo. Marítimo, né? Perfeito. Então é marítimo. Então acontece uma navegação e ele vai de um porto a outro. É como se fosse no rodoviário, seria de uma rodoviária a outra.
ou se fosse no aéreo, seria de um aeroporto a outro. Na navegação, ou seja, no marítimo, de um porto para outro. Só o que é que está errado aqui nessa afirmação? Que não é de diferentes países, é de diferentes cidades. Essa é a mudança dentro do nosso próprio país. Deu para entender? Deu sim. Uhum. Por exemplo, vem uma carga, sei lá, do Porto de Santos, em São Paulo, para o porto, talvez, aqui da Bahia, né? Porto de Aratu, enfim. Essa é a navegação que acontece entre os portos. Dentro das Por próprias falar de Porto, eu cidades. moro perto aqui, professor. Aonde? Eu moro aqui perto do Porto de Aratu. Candeias. Candeias, né? Ok. É. Mas eu moro num distrito, fica bem perto. Uhum. Eu já trabalhei aí em Madre de Deus. A Madre de Deus fica muito longe daqui. É longe, né? É longe daqui. É. Uhum. Próxima pergunta. O OTM pode ser pessoa física? Estou em dúvida. Falso. Primeiro a gente tem que saber aqui o que é OTM. Alguém sabe? Não. Eu não sei. Então, OTM significa o seguinte: operador de transporte modal, certo? Então, é alguém OTM. que é qualificado para fazer transporte modais, certo? Algo que está errado aqui é o que fala aqui que pode ser pessoa física. Não, não pode. Tem que ser uma pessoa jurídica. Ela tem que ser especializada. Ela precisa tomar um curso e ser pessoa jurídica para ser transformado em OTM, que é Operador de Transporte Modal. Ou seja, CNPJ, uma empresa. Então, quando vê OTM, já sabe o que é. Ponto de transbordo refere-se ao ponto em que a carga passa para outro transportador ou muda ou modo de transporte. Perfeito. Então, ponto de transbordo refere-se a isso, né? O ponto em que a carga passa para outro transportador, ou muda, ou modo de transporte. Quando eu estudava na faculdade, acontecia muito isso, que eu ia para a faculdade e aí a prefeitura disponibilizava esse transporte, mas na volta eu tinha que parar em um ponto, em determinado ponto, justamente porque ali aconteciam transbordos, que tinha vários ônibus que iam para bairros diferentes. Então já pegavam outro tipo de lotação. Na questão da logística acontece muito isso, ponto de transbordo, né? É quando a carga vai a determinado ponto, desse determinado ponto ela já passa para talvez para uma outra transportadora para dar seguimento até chegar ao seu destino. Na multimodalidade existe uma emissão de diversos contratos de transporte emitida pelo OTM, que é o Operador de Transporte Modal. Muito bem. Vocês estão indo bem, viu? Então, esse operador de transporte modal, ele tem grande responsabilidade, porque ele passa por diversos tipos de contratos, eles têm que estar cientes para que esse transporte ele possa funcionar de maneira eficaz, né? Porque a gente sabe que o transporte é a movimentação de uma carga ou de pessoas de um ponto de origem até chegar no destino final que foi combinado. Imagine se a carga não chegar no destino final, né? A dor de cabeça que é. Teve um colega meu que ele voltando
ele fez uma viagem para o exterior, então voltando da França, ele chegou no aeroporto, a mala dele não veio no transporte, não. Não sei o que aconteceu. Alguém Vixe. nessa operação logística de colocar as malas no avião, acho que botou a mala dele para outro lugar, para outro país. Eita. E aí, como é uma empresa muito Misericórdia. responsável, essa empresa muito responsável, ela deu um prazo de 24 horas, não, no máximo 48 horas para resolver o problema dele. E realmente, antes das 24 horas, não sei o que a empresa fez, ela conseguiu achar essa mala desse colega e entregou na casa dele. Então, essa responsabilidade do OTM é muito grande para que não aconteça isso com nenhum tipo de extravio, né? Trazendo desconforto. O OTM executa atividade de transporte. Olha, aí vocês já estão por dentro. É isso mesmo. Operador de transporte modal, ele executa essa atividade de transporte, exclusivamente, né? As eclusas podem ser associadas a elevadores de água. É verdadeiro, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar da palavra eclusa. Já ouviram falar? Já o Canal do Panamá tem essas reclusas aí, na da Bahia também tem, na Paulo Afonso. E, Antônio, você só pode explicar para a gente aí para que serve uma eclusa? Não entendi? Qual é o significado, assim, qual é a questão de por que é importante ter uma eclusa? É para fazer o transporte do navio, né, da embarcação de um lado para o outro. É como se fosse um viaduto. Exato, né? E a eclusa também ela serve até também, às vezes, até para nivelar ali a questão que existe muitos mares assim que tem um desnivelamento ali por conta até de alguns adereços que tem ali por baixo. E a eclusa serve para poder fazer isso, não é? Facilitar essa questão desse transporte. Então, ela é associada a isso, elevadores de água, né? Melhorar esse caminho que vai passar o transporte marítimo. Tainá está a 9 pontos, né, de Eduardo. A draga é um tipo especial de vagão. Falso, né? E draga, vocês já viram falar de draga? É usado muito para tirar areia, exploração de ouro. O pessoal usa muito o negócio de draga. Fazer limpeza de Exato. canal para calado de navio também. Muito bom, exatamente, né? Show de bola. Então é isso. Então não tem nada a ver com vagão. E a última pergunta aqui. A missão da logística é fornecer a mercadoria ou serviço no lugar e no tempo certo e nas condições desejadas. Muito bem. Então, essa é a missão da logística, né? É fornecer a mercadoria ou serviço, né, no lugar, no tempo certo e nas condições desejadas. Então, quando isso não acontece, a missão ela não foi cumprida, né? Eu lembro do exemplo que eu dei do rapaz, que a mala dele não chegou. Imagine
a frustração. Chegar no aeroporto e saber que sua mala não veio junto com ele. Isso acontece muito, né? Nossa, às vezes com Professor, mercadoria que... Oi, pode falar. a dele foi para outro país. E a minha, que eu fui para São Paulo, quando eu cheguei aqui em Salvador, a minha estava bem esbagaçada. Imagine a situação. Então, é muita responsabilidade quem trabalha na logística. Não sei se vocês já assistiram a ver uma reportagem, acho que não sei se passou no Fantástico, ou foi em outro canal, como os operadores de logística tratavam as mercadorias e as malas dos funcionários. Vocês já viram isso no aeroporto? Joga tudo de qualquer Eu jeito. já vi. Uhum. Parecendo que está jogando lixo, né? Não tem cuidado nenhum com a mercadoria, não sabe o que, que tem ali, enfim. E essa é a preocupação que nós precisamos ter. Trabalhei numa empresa mesmo que recebia muita não conformidade, muita. E quando a gente foi reparar essas não conformidades, não era porque o produto saía com defeito, não era nada disso, não era erro operacional relacionado à produção. Mas o problema maior é na hora da logística, que a gente descobriu. É na hora que transportava o material. A pessoa que transportava, ela não tinha cuidado com a mercadoria. A mercadoria saía perfeita da empresa. Mas quem fazia o transporte é que danificava o produto. E aí o cliente reclamava sempre. Talvez isso aconteça conosco também, né? Quando, de repente, não sei se vocês pedem delivery, a comida, né? Para chegar em nossa casa. E aí a gente... Não sei se vocês já viram aí pessoas que entregam, principalmente em moto, né? Que entrega, eles passam uma velocidade muito alta. Imagina como que chega aquela comida. Ela chega de cabeça para baixo dentro da embalagem. Então, assim, às vezes quando a gente recebe a mercadoria, a gente acha às vezes que foi até quem fez aquele produto, né? Aquele tipo de comida, mas não, acho que o transporte tem uma parcela muito grande de culpa. É quem transporta esse material. Então, nós que somos da logística, precisamos ficar atentos a isso, né? Que precisamos fornecer da melhor forma possível, né? Aquela mercadoria ou serviço. E que tem que chegar no lugar certo e no tempo correto. Se a gente combinou entregar em 2 dias, tem que acontecer isso. Em 2 dias. É evidente que a gente tem que prometer algo, talvez com uma margem de tempo maior, porque se acontecer imprevisto, dá tempo de recuperar. Então, a gente nunca pode dizer que vai entregar com uma margem apertada. Por exemplo, se eu sei que meu serviço para chegar em determinado lugar vai durar 1 dia, eu não prometo em 24 horas, eu vou prometer em 48 horas. Mas eu sei que meu produto vai chegar em 24 horas. Mas se caso acontecer um problema, eu tenho ainda 24 horas para poder fazer algum tipo de reparo para chegar no tempo certo. Tá dando para entender a lógica? Uhum. Sim. Então é isso. Então essas perguntas foi mais para nivelar nosso conhecimento aqui, relacionado aos modais. Tem muitas coisas interessantes sobre esse assunto. Eduardo hoje aí foi a vencedora, né? E dizer assim que nas próximas aulas a gente vai entrar mais detalhadamente nos modais em geral, todos eles, para que nós possamos entender como funciona, aquilo que mais tem crescido no mundo, que aqui no nosso país a gente sabe que é o rodoviário, mas em outros países de primeiro mundo, principalmente, o investimento é em outro modal. Lá eles utilizam muito o ferroviário, né? Que é muito mais eficiente através dos trilhos. Que é uma dura realidade para a gente, que a gente está bem aquém aqui no nosso país ainda, né? Só agora, há pouco tempo, que o metrô ficou disponível, né? Mas, enfim, mas é isso. Alguma pergunta, dúvida? Não, professor. Não, tô tranquilo. Não. Então, agradeço a presença de todos vocês e uma boa noite.
Você Boa também, noite. professor. Boa noite, professor. Valeu.